De modo bem especial, tem uma outra situação que acontece, que é justamente a corrupção dos governantes, dos líderes ali que envolveram tanto a morte, o processo que levou Jesus à cruz, mas também o processo depois da morte, se preparando para o que iria acontecer da ressurreição. Então, por um lado, a ressurreição ela tem um grande destaque, a gente vai olhar sobre isso, mas também o grande desafio hoje é também perceber o quanto que a ressurreição ela vence até mesmo a corrupção que levou Jesus à morte. Por quê? Bom, se a gente for olhar, e eu tomei essa decisão de falar sobre a corrupção dos governantes, mas não somente dos governantes, eu fiquei na dúvida porque aqui fica em destaque os líderes fazendo isso, mas a gente sabe que a corrupção ela é muito maior do que somente os governantes. E como se destaca naquela época, a gente vai ver que um dos grandes problemas do mundo, ou eu diria, na verdade, se alguém me perguntasse qual é o grande problema do mundo, eu provavelmente responderia que é a corrupção. Mas não a corrupção somente no sentido político. Geralmente, quando a gente ouve essa palavra, é claro que a gente acaba associando quase que automaticamente para a corrupção política. Até porque nós vivemos num país em que a corrupção, ao longo da história, é o que mais marcou a política. Então, é claro, de alguma maneira, não tem como descartar, associar essa palavra àquilo que a gente vê como problema do mundo, como a corrupção política, porque não é somente o nosso país. Se a gente acompanha, talvez em menor nível, mas também em outros países também acontece corrupção na política. Itália, durante muito tempo, foi marcado por isso, e tantos outros países. A China, mesmo sendo um país extremamente rigoroso, né, com diversas questões relacionadas a isso, volta e meia a gente ainda vê alguns empresários e até pessoas dentro da política sendo, né, pegas na corrupção. Mas a corrupção, na verdade, é muito maior, porque a gente vai ver que a consequência do pecado, talvez a principal consequência do pecado, tem a ver com isso. Eu não sei se você já olhou o significado alguma vez da palavra corrupção no dicionário. Eu não sei se eu botei, deixa eu até ver se eu botei, não botei aqui. Eu assinalei aqui, mas esqueci de botar. Mas a palavra corrupção significa ação ou efeito de corromper, alteração das propriedades originais de alguma coisa, desvirtuamento de hábitos, devassidão de costumes. Não sei se chama a atenção de você, mas quando a gente fala de pecado, talvez uma das palavras que possam trazer o sentido do que foi pecado de uma maneira mais clara, para mim, é corrupção. De novo, alteração das propriedades originais de alguma coisa, desvirtuamento de hábitos. Afinal, não foi isso que o pecado fez com a humanidade? Deus criou o mundo com valores, né, com padrões corretos de como deveria ser a criação dele. Deus criou onde a gente deveria viver um relacionamento entre nós e Deus de uma maneira adequada. Nós deveríamos ser dependentes dele. Deus nos criou para nos relacionarmos e amarmos uns aos outros. E dentro desses padrões, tudo o que a gente faria no trabalho, nas amizades, seria influenciado por essas duas coisas se fossem saudáveis. Então Deus tem valores. Tem valores para o relacionamento entre homem e mulher, tem valores para o relacionamento entre pais e filhos, entre amigos. A gente vai encontrar princípios dentro da palavra. O problema é que, já no início, a humanidade, representada também ali por Adão e Eva, eles tomam a decisão de alterar essas propriedades originais da criação. Eles se corromperam. Eles começaram a ouvir o diabo dizendo para eles que eles não precisavam ser alguém que se submetesse a Deus, mas eles poderiam ser superiores ou iguais a Deus. Deus criou a gente, a imagem e semelhança, parecidos com Ele, mas não somos deuses. Nós não temos o mesmo poder que Deus. E aí o diabo vem e nos convence de que a gente poderia ser igual, ou que nós somos iguais a Deus, em capacidade de poder, de criação e tudo mais. E aqui começa essa corrupção na humanidade. Porque, de novo, alteração das propriedades originais de alguma coisa. Aquilo que era para ser, nós submissos a Deus, nós começamos a querer lutar e ser iguais a Deus. Nós corrompemos a originalidade da criação de Deus. Os hábitos corretos, como fala aqui, desvirtuamento de hábitos, de costumes, devassidão de costumes.
O mundo se corrompeu. E justamente, né, o problema é que nós deveríamos ter sido fiéis àquilo que Deus esperou da gente. E para piorar, então, a gente vai perceber que, na verdade, foi justamente a corrupção que se foi indo, atrelada, né, a esse nosso desejo de ser igual a Deus, que botou Jesus numa cruz. Foi porque em nenhum momento dessa história a gente resolveu voltar ao caminho, de voltar a ser dependente de Deus. A gente não tinha uma atitude, né, como humanidade, em nenhum momento da história, de própria vontade, de dizer, não está dando certo. A gente continuou insistindo nesse hábito que não era o hábito que Deus sonhou para a gente. A gente continuou insistindo em fazer coisas que não agradavam a Deus e o mundo cada vez pior. A história, se você for perceber, por exemplo, de Gênesis, ali, por exemplo, quando entra lá na Torre de Babel, muito mais do que somente uma história, tem um princípio por trás que Deus está querendo trazer à tona, a ideia de que chega num momento onde Deus constata que está indo de mal a pior a nossa escolha. E Deus confunde a língua das pessoas para que a gente não se entenda achando que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo. E não somente isso, Deus vai lá e põe um limite e traz um dilúvio dizendo, não é para vocês seguirem por esse caminho. E mesmo depois do dilúvio, mesmo quando Deus levanta Abraão, um povo para ele, a história parece que continua a mesma, a gente não se toca. Nem quando Deus vem à terra, a gente se toca dos caminhos que a gente está levando e a gente ainda de novo diz para Jesus, nós não queremos ver tu reinar sobre a gente. A gente continua insistindo que nós somos os deuses, os nossos deuses somos nós. Nós continuamos dizendo, nós não precisamos de ninguém que reine sobre a gente, não pelo menos nos valores, nos princípios que tu, Deus, está querendo dizer para a gente. E é por isso essa corrupção, não somente de políticos, de líderes religiosos que levaram Jesus à cruz, mas é a corrupção de nós como humanidade. Sim, a gente vai ver na história agora, que eu vou convidar a gente a dar uma olhadinha, nós vamos ver que aparentemente, num primeiro momento, foi os líderes religiosos, os governantes, como Pilatos, Herodes, que levaram Jesus a uma cruz. E Jesus, a ressurreição, lida com esse fato, rompendo, restaurando, tirando deles esse poder que eles tinham e tomando sobre ele. Mas Jesus também renova, através da ressurreição, essa corrupção da humanidade que levou ele à cruz. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, se você tiver aí, em Mateus 27, Mateus capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 62 ao 65. 62 até o 65, que é o finalzinho do capítulo 27. Mateus capítulo 27. Do 62 até os 65. E aí, em seguida, no capítulo 28, do 1 até o 6. Lá diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos. E lhes disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança, até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês, vão e guardem o túmulo, como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Aí a gente segue do 1 ao 6 no capítulo 28. Passando o sábado, no começo do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela.
O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver aonde ele jazia. Queridos, essa história ela é interessante pelo seguinte fato. A gente tem que lembrar que o povo de Israel, eles têm um temor pela lei, a qual eles levam essa obediência ao extremo. Então, se a gente vai lembrar a respeito, por exemplo, do sábado, ele é um dia que o povo de Israel, até os dias de hoje, eles respeitam com muita fidelidade. Então, eles não fazem nada no sábado. Se você for, a Jaiane vai ir para lá, ela vai ver isso. Se você for para Israel num dia de sábado lá, você não pode nem tocar no elevador, no botão, para respeitar as regras de descanso. E o que acontece? O elevador no dia de sábado, ele vai parando de andar e andar. Tu vai entrar lá, ele está com a porta aberta, ele vai parando de andar e andar e tu vai descer de lá. Tem os extremos, mas eu falo isso porque o sábado, para eles, é algo que eles não podiam fazer nada. E a gente tem que lembrar, então, que entre a sexta-feira e o sábado, a gente lembra que a morte de Jesus foi por causa do perigo que ele estava trazendo sobre a religião judaica, sobre a liderança até mesmo de Roma, que se tinha, tu é o rei do judeu ou não é? Eles matam ele, só que chega o sábado, eles não podem fazer mais nada. E ali, provavelmente, nas conversas, eles estavam com medo. O texto diz, olha, houve um boato, está sendo dito, que ele vai ressuscitar. Ele mesmo disse isso, e eles já estavam talvez se preparando, e quando acontece, logo que termina o sábado, e a gente tem que lembrar que, não sei se você lembra ou sabe disso, que o horário, os dias dos judeus são contados de maneira diferente. O nosso dia começa à meia-noite, termina à meia-noite, o judeu conta das 6 às 6 de um dia. Então, no caso, começou nas 6 horas, como se fosse da nossa sexta-feira, e terminou às 6 horas de um sábado. Quando termina, então, o sábado, ali às 6 horas para eles saem desesperados rumo à casa, ao palácio real, por assim dizer. E lá a gente vai encontrar personagens que têm preocupações diferentes. Por quê? Por um lado, a gente vai ver que haviam líderes, sacerdotes, que seriam como se fossem pastores. Pastores normais daquela época, sem muita autoridade, por assim dizer. E o conceito que os sacerdotes geralmente tinham, a teologia que estava na mente deles era: homens mortos não ressuscitam. Eles não acreditavam, algumas lideranças do povo de Israel, da religião, que homens mortos ressuscitam. Mas, ainda que a gente não creia nisso, eles tinham uma certa preocupação. Há um outro grupo aqui, que vão ser então os líderes do povo, como se fossem realmente os líderes do templo acima dos sacerdotes. A Caifás, por exemplo, é um nome citado aqui, que foi responsável pela morte de Jesus, que eles até acreditavam, os fariseus. Você já ouviu falar alguma vez, porque Jesus constantemente se relaciona com fariseus. E é um outro grupo que acreditava na ressurreição. Então, provavelmente, eles vinham com aquela preocupação, não somente de que, é uma mentira que pode vir à tona, mas esse cara pode estar falando de uma verdade que vai prejudicar a gente tremendamente. Então, tinha 2 grupos aqui, e ainda tem um terceiro, que no caso, a gente vai falar sobre Pilatos. Que Pilatos, como uma autoridade, um rei romano, ele tinha uma preocupação de que vamos dizer, eu não acredito. Não havia conceito de ressurreição dentro de religiões no Império Romano. Mas vai que ressuscite, não é somente aqueles caras que a autoridade daqueles homens que está em jogo, é o meu poder. Então tinha 3 grupos de pessoas que estavam preocupadas ali, e que eles, ainda que pensavam, homens mortos não podem falar, começa a surgir a preocupação de que tem um boato de que ele dizia que ele ia ressuscitar, e que isso ia jogar por terra tudo aquilo, toda a corrupção, tudo o que eles movimentaram para condenar um cara inocente. Eles sabiam que era inocente. E imagina se realmente isso viesse a acontecer. E aí então a gente vê que justamente eles tomam a atitude de dizer: a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode deixar que o menor risco
que possa existir venha se tornar realidade. E aí, então, a gente se depara justamente com a ressurreição de Jesus, que ela trabalha, ela desafia algumas coisas a ponto de romper com a corrupção, tanto das autoridades quanto da humanidade. A primeira coisa que a gente vai perceber é que a ressurreição ela vence a corrupção porque ela desafia a autoridade humana. Aqui Mateus 27 está dizendo, e este último engano será pior do que o primeiro. Então a preocupação que eles tinham era basicamente, de novo, de que eles iam perder a autoridade. A ressurreição de Jesus justamente rompeu, quebrou o respeito que a população, o povo, tinha por aquelas autoridades, porque eles fizeram de tudo para convencer o povo de que Jesus não era o Filho de Deus, de que Jesus não era o Messias. E Messias a gente tem que lembrar num contexto, não somente como a gente olha hoje para Jesus como o enviado de Deus para nos libertar do pecado, mas até mesmo eles estavam principalmente preocupados de convencer o povo de que Jesus era um bandido, era alguém que estava tentando corromper as pessoas, tirar a paz do território romano. E aqui então eles começam a ver que sim, houve uma rupção com a autoridade, porque quando Jesus ressuscita, o povo começa, nem todos, óbvio, alguns que ainda tinham, estavam querendo se apegar ao seu poder, o povo começa a não mais respeitar com o mesmo respeito que eles tinham pela autoridade do povo, pela autoridade dos líderes religiosos e pela autoridade do Império Romano. De Pilatos, por exemplo. Ele já não tem mais medo, por exemplo, os discípulos, que até um período ali, pós-morte de Jesus, eles fogem, se escondem, eles mesmos começam a duvidar da autoridade de Jesus e começam a respeitar aquilo que o império tinha feito. Ele conseguiu botar limite num homem que não era ninguém aparentemente. E quando Jesus ressuscita, essas pessoas começam a perceber quem realmente tem autoridade, que aquilo que Jesus falava era verdade, de que ele não era qualquer um, mas ele era o Filho de Deus. Então a ressurreição de Jesus rompe com a autoridade humana. E eu diria que, talvez atualizando um pouquinho para a gente hoje, o grande desafio que a gente deveria passar aqui é de que também a corrupção começa a ser vencida nas nossas vidas e também na nossa política, em diversas áreas da nossa vida, quando a gente passa a parar de respeitar, não no sentido de dever autoridade, dever respeito, mas, acima de tudo, de a gente passar a acreditar naquilo que Deus diz e não autoridades. O apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos 13, que nós devemos honra às autoridades, sim, mas que essa honra ela tem um limite. Quando as autoridades elas não vão mais de acordo com aquilo que é os princípios da palavra de Deus, nós não devemos nos submeter a autoridades. Sempre acima da honra à autoridade está a honra a Deus. E é isso que acontece com a igreja naquele momento. Eles descobrem que se Jesus está vivo, importa a gente obedecer a Deus e não a homens. É isso que eles dizem diante de quando as autoridades, lá em Atos, mandam eles ficarem quietos e eles não se submetem às autoridades. Eles estavam em pecado porque não estavam se submetendo aos romanos, aos líderes ali, né? Não, eles não estavam, porque eles estavam sendo submissos ao verdadeiro Deus, à verdadeira autoridade que eles tinham descoberto. A segunda coisa que acontece através da ressurreição é que ela desafia a segurança humana. Quando nós vamos olhar aqui, né, ele diz, Mateus 27, 65, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor, ou seja, façam o que precisa ser feito. Eles sabiam que Jesus ressuscitando era demonstração de poder, porque eles nunca tinham visto isso acontecer. Então eles tinham protegido, não tinha muito o que fazer, né? Eles foram lá, botaram uma pedra gigante, lacraram a pedra, botaram uns soldados lá para proteger, e agora era esperar. Mas eles sabiam que, além disso, se o cara que está lá dentro, o perigo não era mais externo agora. Não eram os seguidores de Jesus virem e tomarem o corpo. Mas ainda assim, eles sabiam que se isso acontecesse, se Jesus saísse daquela tumba, a segurança deles estava ameaçada literalmente. Porque Jesus iria realmente destituir eles, não no sentido de um exército,
mas simplesmente eles já não iam mais conseguir liderar e o próprio povo poderia se voltar contra eles. Eles sabiam quanto que isso ia ameaçar eles de alguma maneira. E, irmãos, eu diria o seguinte, quando nós olhamos também para um Jesus ressurreto, a nossa segurança também é ameaçada ainda hoje. A nossa segurança é ameaçada em muitos sentidos. Começando pelo fato de que, se a gente olha para os discípulos de Jesus, que se renderam a uma pessoa que ressuscitou, a segurança deles talvez não foi ameaçada da mesma maneira no primeiro momento, como foi com os líderes que não resolveram se submeter a Jesus. Mas, em primeiro lugar, a gente poderia dizer sim, de que se nós não nos rendermos a Jesus, a nossa segurança desde já está ameaçada. Porque a palavra de Deus diz de que esse mesmo Jesus vai voltar, e aqueles que querem viver com Ele, num mundo restaurado, sobre o seu senhorio, esses vão sim poder viver num mundo de paz, sem dor, sem sofrimento, etc. Mas aqueles que não querem se submeter, eles vão ser destruídos. Eles não vão mais existir. Então, a qualquer momento, Jesus pode voltar e a nossa segurança está ameaçada. A gente vive a nossa vida muito seguro de si, muito seguro da nossa força, da nossa capacidade, e a gente se esquece de que a ressurreição de Jesus bota a nossa capacidade, todo o nosso potencial em risco a qualquer momento. Mas eu acrescento aqui que, para aqueles que se convertem, mudam de rumo dessa corrupção contínua e resolvem se submeter a esse Senhor novamente, como era para ter sido desde o início, enquanto a gente está nesse mundo, a nossa segurança continua sendo ameaçada, não mais agora por causa de Jesus somente, mas pelo amor a Jesus. Não Ele nos ameaça, mas o nosso amor e a nossa fidelidade a Ele faz com que as pessoas também vão nos perseguir. Assim como os líderes religiosos que viviam num sistema corrupto, Jesus ele ainda não restaurou o mundo de modo completo e a gente vive ainda em meio a um mundo corrupto. E seguir a Jesus é saber que nós estamos dentro de um sistema ao qual viver os valores originais da criação de Deus vai incomodar muita gente. E a gente deveria se perguntar se vale a pena e se a gente realmente crê em Jesus de verdade como ressurreto, ou se às vezes a gente finge que ele está ressuscitado e pega só as partes boas do que é o Evangelho, do que é o Jesus do amor, por assim dizer, mas não pega os valores, porque talvez a gente tenha medo de ser ameaçado, a nossa segurança, a nossa integridade ser ameaçada. Então, é extremamente duro a realidade de um Jesus que ressuscitou, tanto para aqueles que vivem na corrupção, quanto para aqueles que saem da corrupção, por assim dizer. Mas vem como a ressurreição, começa a quebrar com isso e bagunçar a ordem daquilo que os seres humanos fizeram ao se corromper. Terceiro lugar, nós vamos ver que a ressurreição, ela vence as mentiras humanas. Porque, ainda que eles tentaram de tudo para dizer que aquele homem estava morto, e eles tinham todo um plano para que, caso acontecesse de Jesus, o corpo sumir, eles já tinham combinado com os soldados e com mais pessoas, o corpo foi roubado. Foi isso que aconteceu. Até porque, literalmente, era a coisa mais improvável de acontecer, a ressurreição. Então, eles já tinham criado uma fake news. E eu não sei se você já ouviu aquela história que diz que uma mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade. E é mais ou menos isso o problema que a gente vive hoje, ver todo um debate se preparando para as eleições. E a gente hoje não sabe o que é verdade, muitas vezes o que é mentira, e a gente fica vendo os debates entre os políticos e fica, e aí, quem que está falando a verdade? E cada um afirma a mesma coisa e não muda. E todo mundo fala a mesma coisa ali, um grupo continua afirmando, vamos por exemplo, as urnas são violáveis, as urnas não são. E aí? E vai repetindo e tu tem que escolher talvez em quem acreditar. Um sistema corrupto, ele se prepara de uma maneira bem preparada, eu diria, para poder criar mentiras. E eles estavam preparados. Mas a ressurreição de Jesus quebra com qualquer mentira. Porque eles se deparam com a realidade dos anjos dizendo ele não está aqui, ele ressuscitou. E mais tarde a gente vai vendo que muitas outras pessoas vão vendo que isso é verdade, e pessoas, mais de 3.000 logo vão se convertendo, porque vão vendo Jesus
Não é somente de ouvir falar, mas mais de 3.000 pessoas veem Jesus andando no meio delas, e isso só vai aumentando e é uma coisa sem fim. Então a mentira, como diz, tem perna curta. Então, ainda que nós vivemos num sistema corrupto, a ressurreição de Jesus mostra que Ele tem poder para trazer a verdade à tona. E como diz João 8:32, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, ainda que a gente viva num mundo que até os dias de hoje continue tentando abafar a verdade, que o sistema corrupto que acha que ainda está com autoridade sobre o mundo e que reina sobre esse mundo, os líderes que não temem a Deus e que tentam criar um sistema que tente acabar com o cristianismo, que tente ainda hoje dizer que é mentira a ressurreição, mas a verdade, mais de 2.000 anos depois, continua vindo à tona. As pessoas continuam vendo milagres acontecendo, continuam vendo um Deus que transforma vidas de pessoas que dão testemunhos e que talvez até mesmo alguns de nós aqui conheçam, ou talvez nós mesmos sejamos aquelas pessoas que a gente chega na igreja dizendo, eu era uma pessoa assim quando eu cheguei. E foi por causa de Deus, do poder dEle, pela capacidade dEle que eu me tornei o que eu sou hoje e continuo lutando para que esse Deus transforme a minha vida. Então, ainda que a gente viva numa sociedade, por exemplo, que a ciência tente fazer de tudo para abafar a fé, e os jovens são aqueles que talvez que hoje mais têm problemas com isso, porque se a gente acha que, se você não tem um mínimo de noção do quanto que alguma das coisas que o governo muitas vezes alerta do que aconteceu no nosso país, se você acha que é mentira, é só você começar a ouvir alguns estudantes. E eu falo isso porque a minha irmã foi uma das pessoas que muitas vezes dentro de faculdade foi influenciado por esse tipo de pensamento, que a ciência abafa a fé. E se você conversar com alguns jovens, você vai ver que muitas vezes há professores no ensino médio que não dão a possibilidade de tu pensar além de teoria, né, do Big Bang e da evolução somente de uma forma específica. Há professores que não dão a liberdade de maneiras de pensar diferente. Quanto mais falar de ressurreição no dia de hoje. Só que a ressurreição continua até os dias de hoje, vencendo essas mentiras. E por último, a ressurreição ela acaba com a liderança corrupta. Porque quando a gente olha para Jesus, ele toma a frente, justamente de um movimento que esse movimento, esse grupo, ele começa a receber a autoridade de Jesus. E nós vamos ver em Mateus 28, no finalzinho, quando Jesus se reúne com seus discípulos, ele mesmo diz, olha, essas pessoas não têm mais autoridade. Não olhem mais para elas como pessoas que dizem para onde vocês devem ir na história verdadeira do mundo. Esse sistema corrupto não pode mais direcionar vocês. E Jesus diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Deus, a partir da ressurreição de Jesus, institui ele como autoridade suprema sobre o mundo, sobre o universo. E Jesus sabia disso. E essa mesma autoridade é dada à igreja. Foi-me dada toda a autoridade e eu também passo para vocês essa autoridade. Jesus realmente diz, olha, não, eu repito aquilo que eu falei antes, não se submetam a eles naquilo que eles não falam de acordo com os valores dos princípios que eu criei para a minha criação. Se esse sistema tenta corromper vocês e fazer vocês acreditarem em mentiras, em fake news, não se submetam a eles. Queridos, isso é um grande desafio para a gente, em meio a um mundo de novo, onde a gente não pode esquecer que, sim, a gente tem autoridades, Jesus ainda não reina completamente, ele deixa autoridades com uma responsabilidade de zelarem pelo bem do povo, pelo bem da nação, do nosso país, mas a gente tem que entender que quem é a pessoa a qual a gente vai se submeter. E nós vivemos num país que a gente ainda tem muita liberdade, mas a gente sabe que há muitos cristãos que vivem em contextos aos quais eles não podem se denominar cristãos, porque senão eles são mortos. E eles têm justamente essa escolha de se submeter diante de uma ordem que não condiz com os princípios de Deus, ou serem perseguidos quando eles disserem não. E ainda que a gente não corra risco de vida, a gente diariamente vive diante de pessoas que vão tentar dizer você não pode pensar diferente do que a gente diz.
Isso vale para os jovens aqui, que passam muitas vezes por esse desafio e que muitas vezes, talvez por serem beneficiados, podem escolher silenciar, e a gente tem que, desde cedo, aprender a dizer o que a nossa fé crê, com respeito, não é sendo duro, grosso, etc., mas poder aprender a se preparar para responder à razão da nossa fé, mas também a nós como adultos, também aprender a dizer não para algumas coisas que o mundo e essas lideranças corruptas tentam enfiar a goela abaixo da gente. Ainda que a gente talvez não consiga vencer todas as coisas, mas é nosso papel como cristãos nos posicionar. Por quê? Porque é o nosso Senhor que diz quais são os valores que a gente deve seguir, e não as autoridades que dizem quais são os valores que a gente deve acreditar. E eu não vou entrar em exemplos muito específicos aqui, porque às vezes isso pode dar um problema, mas a gente fala de diversos valores que a gente sabe. E aí eu termino dizendo, e agora? O que a gente vai fazer? Porque quando Jesus ressuscita, ele termina dizendo para os seus discípulos, nesse tempo que ele fica com eles na terra, eu tenho autoridade, e agora vão e façam discípulos. A ressurreição muda toda a corrupção, porque ele leva as pessoas a reconhecerem a autoridade de Jesus, levam a entenderem quem Jesus é, que ele era o Filho de Deus, e agora ele diz, vocês não vivem mais de acordo com os padrões de corrupção do mundo, vocês não vivem mais dentro de uma missão daquilo que vocês talvez pensam ou recebem de lugares diferentes sobre vocês, missões, expectativas colocadas dos pais de vocês, expectativas que de repente a sociedade põe sobre vocês, expectativas que amigos põem sobre vocês, mas vocês vão viver agora para cumprir as expectativas e o pedido e a ordem que eu dou para vocês. Vão e façam discípulos. Vão e levem as pessoas a entenderem o que aconteceu com o mundo, de como o mundo se corrompeu e como que a corrupção do mundo como um todo pode acabar. E alertem as pessoas de que eu vou voltar. E que a vida delas está no momento, aquelas que ainda não se renderam a Jesus, corre risco. Alertem elas de que a segurança delas está em risco. E vocês são responsáveis por avisar. Porque no dia que eu voltar, essas pessoas vão ser completamente destituídas e só vai haver uma autoridade sobre o mundo inteiro. O único Senhor vai ser Jesus. Ele vai liderar o mundo. A pergunta que eu faço é, em primeiro lugar, a ressurreição tem feito na sua vida, tem sido compreensiva a ponto de você entender que você tem que parar de se render a valores, abrir mão desse mundo, né, desse sistema corrupto, para se render, se submeter ao senhorio de Cristo totalmente? Ou nós continuamos tentando muitas vezes lutar contra o senhorio dele? E aí nós somos de novo parte daqueles que crucificaram Jesus. Mas quando nós entendemos que ele está vivo e quem ele é, nós precisamos, acima de tudo, ter Jesus como nosso Senhor. E em segundo lugar, você está disposto a aceitar esse chamado de ir fazer discípulos, de ir pregar que Jesus é a primeira autoridade a quem a gente deve submissão, de falar para as pessoas, em meio, por exemplo, de novo, eu vou falar a um ano de eleições, de que a gente não deve brigar por políticos, porque não são esses que vão transformar o nosso mundo, mas que a nossa submissão, acima de tudo, está a Jesus. E isso é um alerta que eu já estou fazendo há algum tempo, e repito, volta e meia, e de novo eu falo. Porque eu não quero ver ninguém na nossa igreja e na nossa cidade tendo que brigar entre Lula e Bolsonaro. Porque não são eles que vão salvar o nosso país. E a gente precisa estar bem consciente disso. Porque a hora que Jesus voltar, não importa quem vai estar no poder, todos esses vão ser completamente destituídos. E se são corretos ou não, não importa. Porque ainda assim, por mais correto que seja qualquer um de nós, num cargo de liderança, nós temos os nossos momentos, onde a gente não vive de acordo com os valores de Deus. Por mais que eu, como pastor, me esforce para ser o máximo correto e viver os princípios de liderança como pastor, muitas vezes eu não consigo ser o pastor como Jesus é. Por isso que ele é o bom e verdadeiro pastor.
Por mais que um líder, um presbítero, um presidente da comunidade, ele não vai conseguir. Por mais que o prefeito da cidade tente, ele não vai conseguir. O governador do estado, seja quem for. Por melhores que sejam as intenções, vão haver momentos que o pecado, a corrupção que ainda tenta nos dominar e que não deixa Jesus reinar completamente, vai fazer com que a gente não viva os valores. Por isso que a nossa esperança só está em Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos e eu quero, assim como eu tenho feito nas últimas vezes, pedir que você tenha 1 minuto de silêncio, de reflexão. E nesse tempo eu quero ser bem propositivo. Se você se sente tocado a pedir perdão e reconhecer que Jesus é o Senhor, que você possa fazer isso. Tanto pela primeira vez ou novamente reconhecer e pedir perdão, que muitas vezes você está entrando no sistema e novamente reconhecer, Senhor, me perdoe por isso, por essa área, por isso que eu tenho feito e por não ser submisso a Ti. Faça isso com as tuas palavras. Fale para Deus. Diga para Deus o que você também sente de descobrir que Ele é Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, nessa noite reconhecer de que há mais do que motivos, Pai, para nós acreditarmos que Tu ressuscitaste, Senhor Jesus. Ao longo da história, Senhor, diversos seres humanos, Senhor, o sistema tentou frear essa verdade. Mas, Senhor, nada conseguiu impedir de que essa história chegasse até os dias de hoje, Senhor. E, Senhor, os seres humanos são muito inteligentes e muito capazes de criar mentiras que se tornam verdades e que muitas vezes permanecem durante muito tempo. Mas, Senhor, essa história não conseguiram frear. Não conseguiram esconder, Deus. E esses homens, Deus, essas pessoas que chamamos de Teus discípulos, apóstolos, Deus, eles também tinham dúvidas, Senhor. Eles também ficaram com medo da autoridade humana num primeiro momento. Mas a Tua ressurreição mudou a história deles, a vida deles, encheu eles de coragem e fez eles pararem de continuar vivendo debaixo de um sistema corrupto e passarem a viver a sua vida sobre o Teu senhorio, Senhor. E assim, Deus, nós queremos também, mais uma vez, Pai, nos reconhecer que Tu és Senhor sobre o mundo, que Tu és o verdadeiro Senhor sobre a terra, que Tu tens a verdadeira história para o mundo e queremos nos submeter ao Teu senhorio, Senhor. Nós declaramos, Pai, que Tu és Rei sobre a terra, sobre toda a terra. Por isso, Deus, nós Te agradecemos que vivemos não sem esperança, mas sabemos que Tu já cuida do planeta, que tudo está sob o Teu controle e que Tu irás voltar, Senhor. E quando nós olhamos para o nosso mundo, Deus, onde a corrupção ainda reina de alguma forma e onde essas pessoas se enganam que têm autoridade, nós queremos clamar, Senhor, pela Tua misericórdia e pedir que Tu volte, Senhor Jesus. Volte para restaurar a Tua criação e que Tu venha assumir a autoridade completa sobre o nosso mundo e destitua, Senhor, todas as autoridades, Deus, que não têm feito a Tua vontade, Senhor. Queremos realmente ter Tu reinando sobre a nossa vida, ainda que seja difícil, Senhor, ainda que tenhamos medo de abandonar os nossos pecados favoritos. Mas vem reinar sobre nós, Senhor. Vem reinar sobre nós. É isso que nós queremos Te pedir no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém.